Fala palmeirense, bem-vindo ao canal Diego Iwato Marada. E para você se inscrever no canal, deixar seu like, curtir, compartilhar. Cara, estamos a menos de 100 pessoas chegar à nossa meta de 10 mil inscritos, que era a meta para o dia 21, ou seja, daqui 10 dias. Estamos chegando na conclusão dessa meta com 10 não, né? 9 dias de antecedência. Cara, isso é muito legal. Obrigado, viu, pessoal? 10 mil em 2 meses é bastante coisa. Tanto eu quanto o meu diretor, cujo nome não deve ser dito, estamos bem felizes com isso. Obrigado por confiar no nosso trabalho. Se vocês não se inscreveram ainda, por favor, peço para você se inscrever. Não custa nada para você e para a gente faz muita diferença aí para o YouTube dar mais importância para o nosso conteúdo. E aqui, como você sabe, a gente fala de Palmeiras com informação, sem especulação, com senso crítico, sem histeria, batendo quando tem que bater, alisando quando tem que alisar, mas acima de tudo a gente faz uma análise que a gente considera coerente e que não é para agradar abelezados ou avantins ou pessoas do grupo do Fora Bel. Aqui a gente fala o que a nossa análise traz. São 15 anos de cobertura de Palmeiras, são 40 anos de arquibancada. Um pouquinho de Palmeiras a gente pode trazer para vocês os bastidores ali, só de ficar 15 anos nos bastidores do clube, vocês imaginam que a gente não acaba descobrindo ali. E a gente vem aqui contar para vocês tudo que dá para contar, tudo que dá para confirmar. A gente vem aqui trazer para vocês. Palmeiras tem 4 caras em mente. Na Trivela hoje eu fiz uma reportagem mais cedo, a gente falava um pouquinho sobre isso também. Na ocasião a gente falava de 3, falava de um trio que está bem perto do Palmeiras, e mais tarde surgiu uma informação de um 4º atleta, que dos 4 do pacote, acho que é o mais interessante, em termos do que o Palmeiras precisa hoje, mas os demais também são muito importantes, né? É que esse 4º cara, se vier, ele vem meio que para resolver uma questão que no Palmeiras está um problema crônico já há um tempo, dado que o Rafael Veiga, ele praticamente é um cara com que o Palmeiras não pode contar mais em termos de mudança de jogo, em termos de realmente agregar alguma coisa. Ele é um cara que a queda, o declínio físico dele foi muito rápido, isso associado a um declínio técnico, né? Acabaram as coisas vindo junto. Então o Palmeiras está trazendo, tá atrás de Júlio Enciso, um paraguai de 21 anos, estava no Ipswich da Inglaterra, passou pelo Brighton, revelado pelo Libertad. Cara, é um jogador, assim, é claro que skills and goals do YouTube vão trazer distorções, né? Tava até conversando com a Victoria da Gazeta Esportiva, uma colega minha. Ela falou assim, porra, mano, skills, né? Todo atleta vira craque, né? A gente até comentou, pô, a Tuesta parecia bem melhor no skills dele, né? Mas os skills da Tuesta era na MLS. Os skills do Enciso são pela seleção paraguaia, a gente pode ver, e também na Inglaterra, né? Tanto pelo Brighton quanto pelo Ipswich, além do Libertad, né? Que todos esses oferecem campeonatos mais fortes que a MLS. E o Enciso vem para jogar ali. Ele é um jogador que joga como meia, um jogador que joga como segundo atacante, que é uma característica interessante para esse Palmeiras que pode vir a ter essa opção. Já funciona muito bem tem funcionado bem com Flaco e Roque. A gente mais uma opção de segundo atacante, né? E também joga da ponta para dentro, né? Ele é um jogador destro, é um jogador então que viria da ponta esquerda para dentro. Ele joga, até se você perceber, mesmo na meia, ele joga do meio para dentro, tanto o corredor interno esquerdo para dentro. Mas ele funciona como um meio, como um 10 mesmo de chegada, mais ou menos a função do Maurício, mas com arremate de fora um pouco mais forte. Enfim, é um jogador que vem para disputar, para revezar com o Maurício nessa posição aí. Já que eu vejo o Veiga hoje, infelizmente, como o cara tá fora do baralho. Não consigo ver o Veiga se recuperando, então o Enciso cairia como uma luva. Recomendo que vocês acessem os skills dele, vão pesquisar um pouquinho sobre ele. Jogador jovem, 21 anos. Se vier, vai agregar bastante pro Palmeiras. E aí, outro trio, o trio de jogadores que pode vir, que é interessante, a gente tá falando bom, primeiro é um que já tá bem divulgado aí na mídia. Eu já vi piadinha, já vi vídeo dele cantando que o Palmeiras não tem mundial. Cara, ele é um jogador que nasceu no Corinthians, provavelmente torcedor do Corinthians. Ele vai cantar o quê? Que o Palmeiras tem mundial? Ele não vai cantar. Agora ele tá no Corinthians, ele vai sacanear o Palmeiras. E é isso que eu espero de um corintiano. O dia que o corintiano parar de fazer gozação com o Palmeiras, é porque o Palmeiras ficou irrelevante, né? Então é óbvio que o Carlos Miguel fez. É óbvio que ele vai chegar pedindo desculpa. É óbvio que ele vai chegar
bem preparado, e é óbvio que ele pode vir a conquistar a torcida do Palmeiras e pode vir a se tornar um cara palmeirense, não tem nenhum problema quanto a isso. O Everton a gente sabe que não era palmeirense, inclusive também veio do Corinthians, né? E muitos jogadores ao longo do tempo passaram. Agora, o que me interessa do Carlos Miguel é que é um goleiraço. Vamos só fazer o seguinte, ele foi o cara que tirou o Cássio do Corinthians, basicamente, né? O Cássio, que era um herói, que, ok, tava mal fisicamente, tava velho, mas ele tá no Cruzeiro, que tava lá no topo do campeonato até outro dia, pegando. E o Carlos Miguel era tão bom que o Corinthians teve que tirar o ídolo, não teve o que fazer. E esse cara tá aí, ele saiu mal do Corinthians, acho que é uma informação que pra você que tá cornetando isso é legal saber. Ele saiu brigado do Corinthians, acharam que ele foi traidor, que a cláusula do contrato dele fez com que ele saísse muito barato. E o Carlos Miguel é uma negociação assim que tá bem perto de acontecer, é um jogador que tá bem próximo, seria uma surpresa se ele não viesse. O André Hernan falou isso no UOL, e eu fui conversar com outras pessoas e sim, tá nesse pé. É surpreendente se o desfecho não for positivo. Além do Carlos Miguel, a gente tem também um lateral esquerdo. Esse cara, eu vou confessar, eu não sei se o nome dele se pronuncia Jefté, o Jefté, o Jeft. O fato é que ele é um lateral esquerdo, ele foi revelado pelo Fluminense em Xerém, que é uma senhora escola de revelação de jogador. Ele não teve muito espaço no Flu, ele foi emprestado e depois ele foi parar no futebol escocês, né? Ele nem chegou a jogar no Flu. Ele tá no Rangers, que é... A Escócia tem 2 times que são maiores que os demais, não tem outros times grandes, mas os 2 maiores são o Rangers e o Celtic, que são mais do que rivais inimigos, né? E ele jogou com destaque no Rangers, foi considerado o melhor jogador da Liga Escocesa, também é um cara de 21 anos, né? E no caso desse, se o nosso companheiro, o Carlos Miguel, vem aí pensando no quê? Na aposentadoria do Lomba e numa transição do Everton, porque, cara, o Everton ele tá, né? Tá no último terço da carreira dele, para mais, se não for o último quarto da carreira dele, e, enfim, o Palmeiras tem que pensar numa transição melhor se esse cara já estiver em casa, né? Então ele vem como uma substituição preventiva, uma contratação preventiva, né? Não é o caso do Enciso. O Enciso vem para tapar um buraco que ficou pela lesão do Paulinho, de certo modo, que é um cara que também pode jogar ali mais pelo meio, mas principalmente pelo declínio do Veiga, né? O Veiga realmente teve um declínio muito rápido, hoje tem só o Maurício como meio e nem se cogita quem é o titular, né? E aí o Jeft, eu prometo descobrir como é que é o nome dele, ele vem para a saída do Vanderlan, em teoria, né? Mas vem para mais que isso, né? Porque o Palmeiras tinha que ter começado o ano com outro lateral esquerdo. O Palmeiras tem o Piquerez, o Palmeiras tem agora o Arthur, que acabou de ser promovido da base, né? Um jogador que não sabemos como ele vai se adaptar no profissional. E agora tá atrás desse lateral esquerdo. Também fala-se de Abner, tá? Mas até onde eu sei, o Jeft, ou Jefté, ou Jefté, eu realmente não sei como fala, peço desculpas. É o cara que tá mais uma negociação que tá acontecendo. E aí temos o Marcel Ruiz. O Marcel Ruiz é uma peça de reposição pro Estevão, né? Pro Estevão, é uma peça de reposição pro Rios. Mas curioso, né? A gente já sabia que o Rios ia sair, era praticamente certeza que ele não ficaria. Aí pensou assim, o Lucas Evangelista, essa substituição. E de fato, foi pensado desse modo. Mas o Ruiz é um cara com umas características mais parecidas com a do Rios. É um cara de mais força, é um mexicano jovem também, de 25 anos. Ou seja, o Palmeiras, aliás, 24 anos. O Palmeiras está ainda desses jogadores jovens, mas como o Anderson Barros me falou, a aposta nos jovens continua, mas é um perfil diferente de jovem. Não é o mesmo tipo de jovem, tipo o Flaco Lopes, que jogado pelo Lanús e tinha 19 anos e mal sabia, né? Ele não havia sido testado, né? O Ruiz é um cara que está no Toluca já há bastante tempo, um cara que interessa ao futebol europeu, é um cara que, enfim, é um mexicano, é uma liga muito forte também, tão forte quanto o Campeonato Brasileiro. E é uma contratação, assim, ousada do Palmeiras, um jogador que chega aí para receber entre 10 e 12 milhões de euros, seria uma contratação peso pesado, e viria aí para suprir a saída do Richard Rios mesmo, né? Então o Palmeiras tem aí 4 contratações por motivos diferentes. Vamos lá, o Enciso, porque o Veiga decaiu, então para recuperar um lugar, tapar um buraco no elenco. Carlos Miguel, ela é preventiva. O Jefté, ele é uma correção de rota que contou com a venda do Vanderlan para o Bragantino e com a promoção do Arthur e agora com a possível chegada dele. E o Ruiz, que é uma substituição
do Rios, que foi feita com o Lucas Evangelista, mas eu creio que o Palmeiras está querendo um jogador com outro perfil. O Marcel Ruiz é um cara mais agressivo na pegada, é um cara diferente, é um cara mais parecido com o Rios mesmo. Tem até uma pinta de jogador de futsal. Igual o Rios não vai ser, que agora a gente vai ver nos próximos anos que jogador a gente tinha no elenco do Palmeiras que não tem mais. O Richard Rios é um cara top, 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 como diria o Abel Ferreira. Então esses quatro estão para pipocar a qualquer momento, podem aparecer como jogadores do Palmeiras. O Palmeiras forte, continuando na sua reformulação. E eu entendo que essas vindas, que tem que se concretizar até 2 de setembro, porque quando fecha a janela, é o Palmeiras vindo forte para conquistar algo neste ano ainda. O Palmeiras não tá dando nem teria como fazer diferente, né? Mas já vi muita gente da torcida, muito torcedor dizendo, acabou o ano, não sei o que, acabou nada. E o Palmeiras não tá vendo assim. Vejo com muito bons olhos essa movimentação toda. Se vierem os 4, o Palmeiras está muito bem servido, mas qualquer um dos 4 que vier vem para adicionar bastante para o Palmeiras. Desses aí, vou repetir, Carlos Miguel é o que está mais próximo. Enciso é um jogador que interessa, mas não tem negociação avançada. O Ruiz interessa, a negociação está meio estagnada. E o Jefté é uma negociação que está em começo, existe esse interesse, existe a conversa, mas ainda não tem nenhum status para dizer está perto, está longe, está acontecendo. Então, possivelmente, nessa terça-feira que nós estamos nos falando aqui, já vai ter uma definição mais precisa. Muito obrigado para você que chegou até o final desse canal, até o final desse vídeo neste canal. Obrigado por você estar aqui. Vou pedir para você se inscrever, deixar seu like, curtir, compartilhar. Eu creio que nesse momento que estamos nos falando aqui, podemos já estar com 10 mil inscritos. Se isso tiver acontecido, vai lá e seja o número 10.001 de inscritos no Palmeiras, no nosso canal aqui, no Diego Iwato Marada, para a gente falar de Palmeiras. Seja o 10.001, não tem nenhum problema, não vou achar ruim não. E a gente cria uma nova meta, de repente o quê? 15 mil para um eventual jogo de quartas da Libertadores? Vamos ver o que vai acontecer e a gente combina. Vídeo novo todo dia, hein, pessoal? Um abraço e até o próximo então.